Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Professor, qual é uma capacidade que nós humanos temos como adquirida, mas que a inteligência artificial ainda hoje não consegue replicar? E porquê é que esta lacuna persiste, mesmo com o avanço tão rápido da tecnologia? Lembra-se de alguma capacidade assim que... O afeto. O afeto acho que é fundamental. Eu acho que aquilo que aproxima as pessoas é muito importante. A inteligência artificial está na ordem do dia, mas o meu convidado do Extra de hoje nem acha que seja inteligência, nem acha que seja artificial. Alexandre Castro Caldas, catedrático de Neurologia e diretor do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, fala do seu novo livro Inteligência Vital, Estupidez Artificial, onde abre portas para o debate sobre se existe ou não inteligência artificial e nos ajuda a procurar respostas ainda por construir. Serão as máquinas capazes de produzir e manifestar inteligência? Olá, professor, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Bem-vindo de volta à Rádio Observador. É um grande prazer falar consigo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É um gosto enorme estar aqui consigo a discutir estes temas. E é bom estar ao vivo, porque o professor veio em 2 de setembro de 2020, tenho aqui, mas a entrevista estávamos em plena pandemia, foi por Skype, com a neuropsicóloga Joana Rata, a propósito do lançamento dos neuromitos, ou que realmente sabemos como funciona o nosso cérebro. Aliás, uma edição também da Contraponto, como este seu último livro. Tenho que perguntar só isto assim muito telegraficamente. O fascínio da medicina, aliás, a sua família é mais conhecida pelo direito. O fascínio da medicina veio de onde? Com que idade tinha ou de onde veio? Eu sou de uma família de 6 irmãos, 6 rapazes. Temos todos vocações diferentes, temos profissões diferentes, todos. Eu, desde miúdo, me lembro de dizer que queria ser médico. E, portanto, o meu avô era médico, o meu avô Castro Caldas era médico e foi o primeiro diretor do Hospital Militar. Esteve na Batalha de Ali. Portanto, e depois um irmão... Aliás, morava lá perto, morava lá, perto de... O professor cresceu numa casa muito pertinho do Hospital Militar, ali para a Estrela, para aquele lado, não foi? Isso não era a minha família, eram os primos meus. Ok. Pois, o meu avô é que vem de Arcos de Valdevez, portanto era daí que vem a família. E portanto, depois um irmão do meu pai também foi médico e era professor também da Faculdade de Medicina, portanto havia alguma tradição familiar já. Entre a sua carreira de medicina, houve aqui 2 pequenas interrupções. Uma por causa daquele do serviço médico à periferia, uma coisa que foi criada logo a seguir ao 25 de Abril, em 75, mas que, aliás, antes da criação, há pessoas que associam isso ao SNS, mas é o SNS que foi criado em 79, mas não tinha nada a ver com isso. Achava-se que ia ser bom para toda a população do país em geral, mas o professor achava que não, que era um erro. Não, a situação foi na altura foi difícil a decisão, porque eu tinha ajudado o António Damasio a fazer um laboratório da linguagem em Santa Maria, o laboratório da linguagem, e em 75 ele foi-se embora. E, portanto, ficou eu o professor à frente. Numa idade ainda muito jovem, no princípio da minha carreira clínica. Estava no terceiro ano de medicina ou por aí? Não, já era médico. Já era médico. Já tinha acabado o internato, portanto estava... Não, no terceiro ano foi quando foi o laboratório e quando começou a trabalhar com... E portanto, eu comecei a trabalhar com ele no 3º ano, de facto. Sim, da faculdade. Depois, isto foi depois da... E tive sorte, enfim, o professor Lobo Antunes, o pai professor Lobo Antunes, achou que era uma pena desfazer-se o laboratório, porque se eu me fosse embora depois refazer outra vez não era fácil. E, portanto, se eu estivesse disposto a continuar, ele apoiava-me. A decisão, boa. A decisão. Ele e o professor Miller Guerra também. E o professor Miller Guerra apoiou-me, até me convidou depois para assistente da faculdade e, portanto, saí da carreira hospitalar e entrei pela carreira docente. Um bocadinho depois também aos 32 anos, Exatamente. Aí já foi o serviço militar, a questão, como costuma dizer, o Hospital Militar precisava de um neurologista. Isso foi dramático, essa parte das primeiras coisas, enfim, da minha vida que eu me lembro de estar a pensar, tirem-me daqui. Exato.
Muito bem. Foi professor catedrático de Neurologia, depois diretor do Serviço de Neurologia de Santa Maria. Trabalhou então com António Damasio, foi seu aluno de terceiro ano e depois ele convidou, trabalhou 5 anos com ele para colaborar na tese de doutoramento dele e por isso daí este laboratório de estudos de linguagem que tinha sido acabado de fundar. Entre os prémios que tem, o prémio Pfizer, aliás, já ganhou 3 vezes, 2 menções como jovem investigador e depois o próprio prémio na categoria de investigação em 99 e o grande prémio Bial de Medicina em 2002 com um estudo sobre o cérebro dos analfabetos, porque é uma coisa muito curiosa, as pessoas que não sabem, sobretudo com mulheres, como diz o professor, os homens não se prestavam a estes testes. É muito mais difícil. De conseguir a colaboração. Exatamente. Mas diz que esta questão que é curiosa, que é quando o cérebro não desenvolve uma certa área, essa área como que atrofia, e então se quer aprender uma língua mais tarde, o velho não aprende línguas, é tal história, não é? Aprende, mas o cérebro vai buscar outras áreas, não é? Exatamente. Ocupa muito mais energia, muito mais área. Exatamente, fica com sistemas diferentes e, portanto, é muito importante. Foi a primeira vez que se fez imagiologia cerebral nessa população. Com ressonâncias e taques e coisas assim? Com PET scan, foi feito com PET. O PET é o quê? Também é uma espécie de TAC? É Positron Emission com emissão de positrões também, ok. Foi feito no Karolinska, portanto foi uma experiência interessante ter essas voluntárias que se dispuseram a vir connosco até ao Karolinska e estiveram na Suécia. Foi uma experiência muito interessante, humanamente até, porque perceber o que era, como é que uma pessoa sem grande cultura adere a uma coisa destas e tira partido. Tiraram todas imensos partidos da estadia. Foi das coisas que mais interessantes que foi interessante, agarrou. Para além da ciência. Há aqui entre os vários artigos e livros que tem escrito a doença de Alzheimer, outras demências em Portugal, a recuperação do cérebro lesado, a afasia. Há um que eu adoro o título, a relevância do andar. Reabilitar a pessoa com o andar comprometido. Isto politicamente é uma coisa complicada. Reabilitar a pessoa com o andar comprometido. Isto tem a ver com as doenças do movimento? Mas isso não deve haver um erro de citação, porque eu não tenho ideia de ter nenhum livro com esse tipo. Ou livro, ou um artigo, ou uma conferência. Sim, talvez. Sim. O andar comprometido é isso? É pessoas que têm um AVC ou qualquer coisa? Enfim, o que vai limitar a autonomia das pessoas, enfim, quando chegam à minha idade, por exemplo, ou é a parte mental ou é a parte motora. Quer dizer, e, portanto, às vezes juntam-se as duas coisas, infelizmente. Esta questão do cérebro, das neurociências, concretamente, tem vindo a trabalhar nestes temas já há 15 anos, à volta disso. Usualmente nós comparamos o cérebro com um supercomputador, mas o professor diz que isto é uma aproximação grosseira. Não, isso é quase a mesma coisa que o Descartes fez quando andou a escrever sobre o cérebro humano. Também, na altura, a hidráulica que estava na moda e, portanto, considerou que o cérebro é um sistema hidráulico, enfim, e hoje as pessoas dizem que é um computador. Ora, não tem nada a ver com um computador. Porque é a coisa mais parecida que nós podemos comparar, não é? Sim, a gente temos muito o hábito de tentar fazer analogias, mas a verdade é que o computador é que tenta ser parecido com o cérebro, não é o cérebro que é parecido com o computador. Exatamente. E é muito curioso que diz isso, pode após também da inteligência artificial, e entramos de chofre neste assunto, que o computador, como dizia aquele professor de informática do Colégio de França, é completamente estúpido. Isto porquê? Porque é limitado, só consegue fazer aquilo para que é programado e acabou? Eu até no livro escrevo que ele não é estúpido porque não é inteligente. E, portanto, só se fosse inteligente... Embora não sejam coisas opostas, como explica no livro também. Pois, é um capítulo extraordinário. Mas portanto, eu acho que aquilo que se passa é que é muito curioso ver um pouco a evolução deste conceito, porque o conceito nasceu nos anos 60, não é? Com a convicção de que em 6 meses se resolveu o problema e ficava tudo pronto. Estás a falar em Dartmouth, aqueles 12 cientistas em 56. Exatamente. A expressão, aliás, vem daí, vai fazer 70 anos, é impressionante. Exatamente. Mas as pessoas acham que apareceu agora. Mas uma das pessoas que lá estava até escreveu também mais tarde que aquilo não é inteligência nem é artificial. Não, portanto, essa parte não é minha, é dele. Apenas está a citá-lo. Estou a citá-lo. Mas a verdade é que, de facto, o que aconteceu é que foi o modelo básico, foram as redes neuronais experimentais que começaram a surgir, em que se aplicavam modelos matemáticos para estudar um sistema e surgiram as primeiras redes neuronais e foi esse o grande entusiasmo. Sim. E, portanto, com sistemas algébricos pensava-se que era possível então simular o funcionamento. Estamos na origem dos algoritmos e tem a ver com isso? Exatamente.
E nessa altura havia uma certa ponte feita entre a biologia e a informática. E curiosamente o que foi acontecendo é que a biologia hoje não é nada daquilo que se pensava na altura dos anos 60, já é completamente diferente, mas houve um percurso que foi seguido pela informática que se autonomizou da biologia e hoje está completamente autónomo. Sim, e foi um desenvolvimento exponencial. E desenvolve-se para além, claramente, das funções biológicas. Sim. E, portanto, ainda se vê pessoas a quererem fazer comparações entre o que o computador faz ou o que os sistemas fazem quando se diz o deep learning, por exemplo, diz o deep learning, vamos aproveitar isto para as crianças. Não é nada, o deep learning é de computador, pronto, o computador, é um sistema informático. Sim. O cérebro é diferente, não tem nada a ver com isso. E cada vez tem menos a ver com isso. Esse é que é o ponto. E, portanto... é um ponto importante. É por isso é que eu faço um esforço por afastar as duas coisas. E, portanto, o nome é que as liga. E, portanto, eu acho que podemos aproveitar o IA para dizer que era um instrumento auxiliar, por exemplo. Acho que seria uma boa ideia. Uma ferramenta auxiliar. Porque, sem dúvida, não podemos viver sem isso. Claro. Não podemos viver sem isso. Mas... temos que viver com... Aliás, houve um inquérito feito pela Nature, mandaram inquéritos a 40 mil cientistas que depois tiveram uma resposta razoável, quase metade deles responderam, que perguntavam se no futuro iam usar a inteligência artificial. O que é que pensavam? A grande maioria deles diz que sim, que a inteligência artificial está cá e que não podemos, mas quase todos disseram que é preciso ter um cuidado enorme. Sim. Que é preciso ter um cuidado enorme. E o cuidado que eu acho é que, de facto, essa autonomia que está a acontecer nessa área, até em relação com a biologia, é muito curioso. Há uma área que é crucial, quando se fala das lesões cerebrais, por exemplo, as técnicas de auxílio das lesões cerebrais, com certeza que é a área que precisa de ser desenvolvida porque tem dado sinais muito interessantes. Mas o que está a acontecer não está a ir no sentido certo, porque o que está a acontecer é que as pessoas da inteligência artificial dizem nós inventámos isto, veja lá se é útil. Pois, quando devia ser ao contrário. Não é? Nós temos esta necessidade. Ter a resposta depois da procura. Exatamente. Arranje-nos lá uma coisa para resolver este problema. E essa pergunta não está bem formulada ainda nos diz o professor, campos. Está aí, de facto, a hipermemória, a hipercapacidade de cálculo, a hipercapacidade de lógica, a hiperidentificação de padrões, isto tem muito a ver com a medicina, por exemplo, o uso da medicina, e outros hiperprocessos, mas não a hiperinteligência. Exatamente. Porque, de facto, são coisas diferentes. A inteligência é biológica, tem que ser biológica. Eu acho que a inteligência faz parte do universo. Quer dizer, nisso, na vital. É a lógica do universo. Sim. Eu acho muito Plantas são inteligentes, animais são inteligentes. Quando nós estamos até a pensar existirá vida nos outros planetas, e está tudo a pensar que vai procurar pessoas iguais a nós. Sim. Não pode haver uma coisa completamente diferente disto, mas que seja a mesma coisa. Mas que seja o mesmo fenómeno, mas que tenha uma expressão completamente diferente. Tem uma expressão diferente. Coisas esquisitas que a gente não pode imaginar porque não conhecemos. Não. Como diria São Paulo. Na saúde, aos robôs e tal, que já operam tudo isso, mas o doutor advoga muito, pode ter estudo transversal da inteligência artificial, a questão do diálogo médico-paciente, esta deontologia, a ética. A medicina, de facto, é uma ciência da incerteza e aqui diz-lhe que, por mais processos que haja há estas estatísticas, a inteligência artificial acertou em 99% de diagnóstico e os médicos em 93%. Eles dizem, mas, doutor, há o gut feeling, que é muito importante. A parte nunca substituirá aquela intuição da história do doente que o médico pode tirar. É que a insegurança que o profissional tem, que é própria da ciência, da profissão, corre o risco de ser ultrapassada por aquilo que parece ser científico e mais seguro que a inteligência artificial. Temos de nos defender disso. Pois, pode ser um perigo. É evidente que nós podemos ouvir o que ele tem a dizer, mas a última palavra deve ser nossa. Sim. Esse ponto é muito importante. Infelizmente também, pode falar há bocado dos sistemas de saúde, esta parte da inteligência artificial que tomou conta, aliou-se, como o autor diz, à relação ao ato médico. E depois há os gestores, há esta coisa dos indicadores de produção, uma ferramenta horrível, terrível nos hospitais, que hoje em dia comandam tudo.
obriga o médico a fazer X operações porque há uma cota que ele tem que cumprir um bocadinho à força, e o professor diz que pena porque a inteligência artificial tomou o lado dos gestores e não o dos que praticam medicina. Exatamente. Porque, por exemplo, essa visão economicista é dramática, porque a medicina, aliás, os profissionais não foram capazes de fazer uma barreira a esse crescimento. Quando no fundo aquilo que aconteceu com o Serviço Nacional de Saúde, ele resultou do relatório das carreiras médicas, basicamente. Foi a primeira vez que os médicos se reuniram todos, discutiram o que eram as carreiras, como é que devia ser a carreira, e isso deu origem a que era necessário fazer alguma coisa. E daí nasceu a ideia do Serviço Nacional de Saúde, que depois é apoiado pelo Dr. Sampaio, que foi de facto uma das figuras cruciais. O pai Sampaio. Fez o Plano Nacional de Vacinação, por exemplo. Exatamente. E havia criar os primeiros centros de saúde, portanto, criou-se a primeira vez a medicina de proximidade, que era fundamental. É daí que veio o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente, aí é que nasceu. E, portanto, essa estrutura básica deixaram-na morrer completamente. Porque... E é muito difícil de recuperar. Ou ficaram escravos dessa visão, não é? Começaram-se a construir hospitais que ficaram vazios, coisas disparatadas, com dimensões absurdas, com preços absurdos, quando o hospital deve ser um sítio para resolver problemas específicos. E não para ser de primeira linha. Devia ser até um laboratório, porque ali cai lá tudo, não é? Exatamente, não faz sentido nenhum. Devia ser um centro importantíssimo para a investigação, para também... Portanto, nem todos são. O que é que nós temos que fazer hoje? Eu acho que temos que fazer outra vez, reunir todos e vamos lá rediscutir isto tudo outra vez. Até porque é muito crítico da questão do financiamento, que devia ser uma coisa um bocadinho como a ADSE, conforme, não é? Exatamente. O professor defende que isto é uma coisa... É impensável achar que isto o número vai aumentando e nunca vai poder servir toda a gente. Se nós continuarmos neste modelo, vai estourar. Vai estourar. É impossível não falir. E, portanto, o que nós temos que fazer... De acordo com os rendimentos. O que nós temos é que, de facto, apoiar as pessoas. Sim. Não é apoiar os serviços. E os serviços do Estado devem continuar a existir, com certeza, mas devem ser eles a mandar, a ser os que vão à frente, os da novidade. E aqui acontece o contrário. São os privados que são novidade que o Estado vai atrás. Vai atrás de uma forma errada, porque vai subsidiariamente, não é? Exatamente. Nós não temos cá, veja lá se você fazemos um contrato para você fazer. É um disparate, não faz sentido nenhum. Devia ser no Estado é que devia estar à frente e a motivação para desenvolver os sistemas. A sua carreira, professor, faz a ponte entre a neurociência e os desafios da sociedade. Que momento marcante é que o levaram a escrever este livro, em que contrasta a inteligência humana com as limitações da inteligência artificial, e porque, aliás, começou a pensá-lo na pandemia, porque é que decidiu publicá-lo agora, este livro, que é tão importante, com este título tão apelativo? Esse andou muito na minha cabeça durante muito tempo, porque sempre fez impressão o erro dos conceitos. As pessoas não têm os conceitos corretos e, portanto... O que é que estamos a falar? O que é que estamos a falar? E, portanto, acho que era uma forma de trazer para a discussão esse tema. E, portanto, o meu capítulo, a parte que eu falo de inteligência artificial é muito pouca, porque eu não sei nada de inteligência artificial. Eu sou ignorante nessa área. Sei um bocadinho mais. Todos? Não sei, mas da Google dizia isso. A gente não sabe o que está aí, nem sabe o que aí vem. Da outra eu tenho pensado um bocado sobre o assunto. Inteligência natural versus estupidez artificial é um título que desperta logo a criatividade. O que é que o professor quer dizer exatamente com estupidez artificial? E porquê é que escolhemos este enquadramento para esta coisa? Pois é, porque apareceu já muitas vezes esse título de estupidez artificial, também não é meu. Portanto, também já foi citado. Saiu há pouco tempo um livro, até foi traduzido em português também, sobre a estupidez, que é uma coisa que é um tema difícil, do ponto de vista científico, porque... Pensou bastante nele, no livro está... É um tema... Não é o contrário da inteligência, eu percebi isso ao ler o seu livro. E depois é muito giro aquela coisa que diz que as pessoas inteligentes às vezes cometem atos estúpidos e reconhecem-no e podem aprender com isso. Ao passo que já não é comum uma pessoa estúpida de repente ter um ato inteligente e dizer, olha, que coisa inteligente que eu fiz. Sobretudo, mais raro é aprenderem com isso. Pois, esse pormenor é importante. Porque uma das coisas que define um bocadinho a estupidez é não haver aprendizagem. Não incorporar nova informação
para mudar. Muito bem. O professor Alexandre Castro Caldas é neurocientista, é médico neurologista e fala-nos no seu novo livro Inteligência Vital, Estupidez Artificial. Serão as máquinas capazes de produzir e manifestar inteligência? Isto é uma edição Contraponto, tem uma história muito gira sobre, como todos os filósofos, a história, as trepanações, a frenologia. A frenologia lembra-me logo da Primeira República a medir os crânios dos jesuítas. E há fotos e medições e que os criminosos e as bossas, todas estas teorias que diziam que pela forma anatómica era possível. Chegou a haver um projeto proposto no Estado Novo para se fazer um estudo sobre, de facto, um estudo antropométrico dos criminosos, para os prender antes de eles fazerem o crime. Exatamente, estilo Minority Report, que é ficção científica, não é? Antes, a frenologia, e muito avançámos desde o Aristóteles, que eu aprendi também no seu livro, que pensava que o cérebro servia para arrefecer o sangue. Exatamente. É extraordinário. A definição de inteligência é uma coisa muito importante também, começa logo por aí, o livro também é importante, porque, sobretudo, tem esta preocupação que é muito útil e muito boa, e então em alturas de fake news é sempre bom. De que é que estamos a falar? Pronto, cá está. Exatamente. Então, primeira coisa, o conceito de definição, há mais de 71 teorias, mas aqui fala um bocadinho sobre esta adaptação, não é? O saber ler os sinais à nossa volta e agir conforme e aprender com isso e perceber os outros. Exatamente, é sobretudo um sistema adaptativo às circunstâncias, às condições que estão. Aliás, por isso é que fui buscar um bocadinho os gigantes catástrofes que houve já na Terra. E nós preocupamos muito o que é que aconteceu com a catástrofe, o que é que morreu, mas é muito mais interessante ver o que é que apareceu de novo. E apareceu sempre diferente, não é? E apareceu sempre diferente. Porque as coisas vivas, 80% ou 90% iam sendo distintas, mas apareciam novas. Modificaram e apareceram coisas mais... Aí entram também os vírus, não é? Os vírus têm uma capacidade extraordinária. Com certeza são agentes fundamentais de passagem de informação, tanto que até se pensa muito em várias formas de tratamento de doenças com vírus que vão dirigidos a sítios específicos, podem levar uma informação. É impressionante. Depois fala também da inteligência vital, e no fundo, a inteligência como não sendo uma coisa exclusiva dos humanos, e diz às tantas, ainda há quem considera a psicologia num capítulo das ciências humanas, mas não devia ser. Não. Porque pode ser psicologia, etologia, pode ser dos animais. Aliás, isso ficou no livro da Origem das Espécies. Sim, do Darwin. Lá quase no fim ele diz: é preciso que os psicólogos tomem atenção que isto começou aqui, já vem daqui. No sentido também de abranger as espécies todas. Que é um processo evolutivo. Eu aprendi isso também. Às tantas também diz que muita coisa que eu aprendi no meu curso e do professor, às tantas foram-se revelando mitos, como só usarmos uma parte do cérebro, este tipo de coisas, não é? O conhecimento vai avançando. É muito interessante porque não tem... Foi uma observação feita sobre aquilo que pode ser o potencial. Não sei se falou do cérebro, falava só de capacidades. E de repente houve alguém que meteu o cérebro ao barulho, não sei porquê, porque aquilo que foi escrito era que as pessoas não tinham possibilidades de fazer muito mais do que fazem intelectualmente, que só faziam 10% daquilo que podiam. Exatamente. Mas não tinha nada a ver com o cérebro. Depois é que alguém meteu o cérebro e disse que era só usado. E até houve este filme da Lucy, ou não sei o que é que falava disso, que é uma coisa impossível, diz o professor. Vai aumentando, o que usamos do cérebro vai aumentando, e diz, é como esta questão também dos neurolinks e esta questão do Elon Musk, que está pelas piores razões, tanto dá que falar, mas estas empresas que tentam implantar chips na cabeça, por exemplo, mas diz, eu não posso potenciar o cérebro a uma altura até um nível em que ele rebentava, não tem capacidade, não é? É uma área que eu tenho estado a trabalhar muito com uma colaboradora até da filosofia, que está interessada na neuroética. E que temos trabalhado muito esse tema da ponte, da ligação entre as duas áreas da aplicação. E aquilo que eu neste momento defendo é que nós devemos reservar essas estruturas e essas intervenções para situações onde, se fizermos entre o custo e o benefício, são pessoas que estão a precisar de ajuda, não são pessoas que estejam a funcionar normalmente. As que estão a precisar de ajuda podem beneficiar disso. Claro.
As outras não sei se podem. Mas as outras que estão funcionando normalmente, mas haverá a ideia de querer potenciá-las mais? O cérebro tem uma exigência energética enorme. É muito caro, sai muito caro, não é? Como diz o professor. E, portanto, se eu puser a fazer coisas que não é da iniciativa dele... Vai gastar muito mais energia... não sei o que vai acontecer. Desequilibra... Ou vai ter que tirar energia de outros sítios, porque outros órgãos podiam entrar em colapso? Ou é preciso perceber que este jogo dos mediadores químicos cá dentro do cérebro, eles vão atuar em sítios diferentes. O mesmo mediador vai em vários sítios, e se nós desequilibramos aquilo, pode dar resultados completamente pode ser fatal. Disparatados. Portanto, esta questão de num futuro podermos fazer downloads de memórias, acha que é uma coisa que pode vir a acontecer? Eu tenho sérias dúvidas que isso seja possível. Sim. Eu acho muito bem que as pessoas tragam isso no bolso. Eu aprendi com este livro do Nexus que o Yuri Noval, do filósofo israelita, que no nosso telemóvel temos 16 bibliotecas de Alexandria. E de facto conseguimos hoje ter. Portanto, se nós soubermos usar essas pontes para ir buscar a informação, não é preciso metê-la no cérebro automaticamente. Ele também, este Yuval Noah Harari, diz também que os direitos humanos dificilmente conseguirão impor-se a super-humanos munidos de uma superior inteligência artificial. Isto não é um bocadinho assustador também? Eu acho que não vai acontecer. Já lá vai o tempo do Frankenstein. Portanto, está otimista nesse aspecto, com o avanço e saber usar bem esta ferramenta. Sim, isso acho que sim. Se nós formos capazes de usar bem, pode dar muito problema. Admito que pode vir a dar muito problema. Mas como todas as tecnologias foram aparecendo, ou não? Uma atómica matou muito, mas também foi muito importante para a energia, por exemplo. Pois, quer dizer, todas as coisas podem ser mal usadas. O problema é que esta é mais acessível. Está no bolso. E é mais fácil haver pessoas que percebem o truque. Okay. E que sabem usá-la, e portanto isso torna muito mais perigosa, porque fazer uma bomba atómica não se faz assim numa esquina, não é? Claro. Enquanto que isto pode-se fazer em casa com um conjunto de pequenos operadores. Consegue-se entrar na Casa Branca e ver o que é que se está a passar dentro. Exatamente, é impressionante. Também aprendi que, após desta inteligência vital, no seu livro fala também que as próprias plantas não têm cérebro, mas são inteligentes. Como diz, podem aprender, têm memória e inteligência, permite adaptar, alterar, antecipar e direcionar comportamentos para certos objetivos. É extraordinário. Isso é fantástico. Além de que eles já não estão a falar dos macacos japoneses que passaram a lavar a batata doce do Rio, do Koshima. É extraordinário. Com plantas as pessoas ficam, será? E é verdade. E isso até, o que é interessante é que as pessoas até estabelecem uma relação afetiva com as plantas, determinadas pessoas, não é? Que conversam com elas, não é? Como aqueles homens da vinha, os vinhateiros do Douro, não é? Exatamente. Ela vai buscar água, ela lá sabe, não sei o quê. É extraordinário esta simbiose quase. Exatamente. Portanto, isso é a adaptação ao mundo que nós temos que ter, não é? Exatamente. A estupidez, como diz, não é bem o oposto da inteligência, não é uma capacidade cognitiva. E, portanto, aqui fala depois de como é que nós nascemos, o nature versus nurture, não é? Se nós nascemos em tábua rasa, sem qualquer conhecimento, as teorias também são algumas sobre essas, as falsas crenças, que também, como os terraplanistas, portanto, que é uma moda que também está aí agora. Que é uma coisa espantosa, como é que é possível? Acreditam nestas conspirações ou ficam muito egoístas e não... Esse é o que faz mais impressão. Pessoas adultas no século XXI. Aliás, eu não sei se foi graça, mas eu vi uma vez alguns que o anúncio dos terraplanistas dizia que já tem adesões pelo globo todo. Eu acho fantástico. Como é que... Pode haver gente pouco esperta em todo o mundo. Não, mas o que é engraçado são os terraplanistas, mas falam do globo. Devia ser do plano todo. É verdade, não tinha pensado nisso, não tinha visto por esse ponto de vista, claro. Professor, porquê é mais difícil atualmente difundir informação científica verídica e mais fácil a difusão de informação nem sempre credível? Isso é neuromarketing? Eu acho que é. Portanto, nós temos que cada vez ter... A pandemia foi uma prova disso, não é? Policiar cada vez mais as nossas decisões e perceber onde é que assentam as nossas decisões e perceber bem exatamente o que é que estamos, porque é facílimo manipular
manipular a decisão dos outros. E isso é assustador. Portanto, a grande dúvida deste livro é se de facto existirá a inteligência artificial, e há aqui uma comparação que faz muito bonita. A inteligência artificial não é estupidez artificial porque não é inteligência. A inteligência artificial é bela, mas não sublime. Não é sublime como se fosse uma rosa ou uma flor, porque não se reproduz, porque não tem vida, porque não é vivo. E é poluente. Ainda por cima. Exatamente. Enquanto que as flores não. E consome energia até mais do que tudo e mais alguma coisa. Consome energia... terabytes. Terríveis. Diz que sim. A outra coisa que era da inteligência artificial tem alguns contras, alguns senãos, mas todas as tecnologias novas acontece isto, como diminuir a nossa atenção, tornar-nos mais impacientes, ignorantes, delirantes, sermos criaturas mais desinteressantes e previsíveis, ou o narcisismo digital, muito viciados e dependentes das redes sociais, isso também é um grande perigo. E há uma coisa que diz com muita razão, que é as respostas únicas e baseadas nesta cultura da Silicon Valley dos Estados Unidos. Está-se a uniformizar, a globalizar, no mau sentido, estas respostas. Os chineses já têm uma coisa diferente de nossa, não é? E há um estudo feito por investigadores de vários países, de várias áreas do mundo, que acham que há um viés, um bias para a cultura do Silicon Valley. Na inteligência artificial. Estão a orientar-nos do propósito para uma certa direção? Se calhar nem sequer é propósito. Não é intencional. Não será intencional, mas que acontece isso. Porque a resposta não é muitas respostas como no Google, é uma. E é aquilo que a gente segue. Exatamente. E o que está a acontecer na ciência hoje é muito complicado, porque continuam a haver, de facto, as grandes referências das grandes revistas, a Nature, a Science, etc., que também cometem erros. Também não são impunes. Mas, de qualquer maneira, são melhores. Mas agora, com a abertura dos jornais, ser open, a leitura aberta, em que se exige, ao contrário do que era de antes, que nós propunhamos um artigo a uma revista e a revista aceitava ou não aceitava. Era revisto por peers. É revista por peers, mas depois nós não pagávamos nada, oferecíamos o nosso contributo, o nosso artigo. E a revista agora paga-se. E agora paga-se para publicar. Então quem pagar mais está publicado e seja o que for. Desapareceu a assinatura da revista. Não há uma assinatura da revista. Antes assinava-se a revista e era isso que pagava a revista. Era a assinatura. Agora não. Agora vivem dos artigos. São os autores que se propõem, que autopropõem. Mas já não é essa revisão? Continua a haver revisão, mas o problema é que... Diga. Continua a haver essa revisão, mas... Continua a haver a revisão, mas o que acontece é que os países mais pobres que não têm dinheiro para a investigação não publicam. Pois não. E pode haver coisas fantásticas vindas de outros sítios do mundo. Que assim não têm acesso a estes canais que todo lado... o ChatGPT tem um QI de 150 e passou no exame de medicina dos Estados Unidos. Podia ser... Pois. Mas também... Mas eu não ia a esse médico. É isso. O New York Times fez várias perguntas ao assistente virtual e confirmou que este não só se engana, como fabrica informação. Nomes e datas, pareceres médicos e redes de livros, endereços de internet e até eventos históricos que nunca aconteceram. Aconteceu este com a Christine Lagarde, naquela entrevista, que perguntou, numa entrevista na CNN, qual era o preço da gasolina, da manteiga há 20 anos e hoje. E ele deu os resultados que ela achou. Não pode ser isto. E respondeu ao ChatGPT, isto tem que estar errado, não pode ser hoje mais cara, porque não é. E o ChatGPT disse, tem razão, vi mal a resposta, é ao contrário. Não sei o quê. O próprio ChatGPT. Portanto, temos que olhar com um certo critério, quase com um polígrafo, as informações que recebemos daquela máquina. Mas eu acho que depois ele não aprende. Porque esse corrigir o erro é uma das coisas difíceis na inteligência artificial. Exatamente. Não aprende, mas já revê, já pode estudar desde há muito pouco tempo as conversas anteriores que teve connosco. Sim. Já vai ver essa informação. As escolas muitas vezes ensinam os crianças a pensar como computadores. Deveríamos, pelo contrário, apostar ainda mais em desenvolver capacidades que a inteligência artificial não consegue replicar, como o pensamento crítico e como a empatia, por exemplo. Com certeza. Isso é essencial, não é? É essencial. Portanto, pôr no sítio certo da inteligência artificial é um auxiliar. É um auxiliar da aprendizagem. Não tenho dúvida nenhuma que é. Eu, nas últimas 24 horas, sofri imenso por não ter luz. Pois. Com o apagão. E deixei de ter internet.
E portanto, eu tinha guardado este dia para trabalhar um bocado. Tenho que ir fazer uma conferência a Londres. E fiquei lá consegui ligar os meus dados móveis do telemóvel enquanto tivesse ao bateria. Computador. Pois, depois não podia ligar a bateria. Olha, eu vou-lhe ser honesto. Eu ontem estava em casa e que não vim fazer entrevista porque não tinha hipótese de se preparar, internet nem nada, li o seu livro. Inteiro. Acabei à luz da vela porque acabei à noite. Foi mesmo. Durante o dia aproveitei e lê-se lindamente, aliás, devo dizer isso, passa felicidade da Contraponto, grande livro, à editora também. Mas de facto li até acabar à luz da vela à hora de jantar, porque de facto fiquei a ler o... Foi ótimo, eu aproveitei bem o tempo. Então, olha, já acho que valeu a pena ter vindo a pagá-lo. A inteligência artificial conseguirá algum dia compreender emoções ou limitar-se-á sempre a simular sentimentos? Que impacto é que isso tem, por exemplo, em áreas como nos chatbots, por exemplo, à saúde mental? Não, é porque o grande problema é que não é fácil simular uma emoção em máquina. Sim. Isso é porque há tanta coisa, há microexpressões, há toda a espécie de coisas, de atitudes que as pessoas que ainda não é possível tipificar, embora haja quem esteja a trabalhar muito nisso, a tentar isso. Dizia no outro dia um investigador japonês que para eles era mais fácil porque tinham menos músculos na face e, portanto, não tinham tanta... Ou a questão do Botox também fala nisso. Exatamente. Que altera e as pessoas não conseguem, o computador não consegue ler as expressões. É extraordinário. Professor, qual é uma capacidade que nós humanos temos como adquirida, mas que a inteligência artificial ainda hoje não consegue replicar? E porquê é que esta lacuna persiste, mesmo com o avanço tão rápido da tecnologia? Lembra-se de alguma capacidade assim que... O afeto. O afeto acho que é fundamental. Eu acho que aquilo que aproxima as pessoas é muito importante. Daí a importância de dizer também a questão do envelhecimento, é uma expressão sua, não é? Não é sudokus e palavras cruzadas, e assim ensinam muitas pessoas, de facto, a fazer bem sudokus e palavras cruzadas. Mas para ajudar a não envelhecer, aliás, é um estudo de Harvard que diz havia o exercício físico e podem empatamar as coisas que prolongam a vida das pessoas, a alimentação, o exercício físico, não sei o que é a vida. E dizia, e nem era as relações, isso é muito curioso, nem era as relações já com os filhos ou com a mulher, era as relações sociais de curta duração, dizia lá. Era o mais importante, a pessoa ter uma relação com o portageiro ou com a mulher que vende o café, ou com ter essa relação próxima. Está muito mais atento. É muito giro. É isso, as pessoas que mais sobreviveram mais anos, com um estudo com milhares em Harvard, com milhares de idosos, pronto, que dizia, foi isso, essas pessoas têm essa capacidade da micro-relação, digamos assim, não é tanto os amigos mais próximos e mais obrigatórios. Sim. É muito interessante isso. E diz sempre, façam amigos para viver mais tempo. Exatamente. É muito giro. Nós humanos compomos sinfonias. A inteligência artificial gera arte original, entre aspas. Em que é que a criatividade humana é fundamentalmente diferente daquilo que os algoritmos produzem? Já fazem coisas a Picasso e coisas a Beethoven. Exatamente, fazem coisas a Picasso e a Beethoven. Mas não só o Beethoven nem o Picasso. Esse é que é o ponto. Falta tal. Pode ser belo, mas não é sublime. Exatamente, é belo, mas não é sublime. Uma criança aprende com poucos exemplos. Uma inteligência artificial precisa de milhões de dados. Porquê é que o nosso cérebro é tão eficiente? E o que é que isto nos diz sobre a capacidade humana, professor? Nós somos capazes de... Mas esse é um risco também que temos de ter cuidado, porque nós, com facilidade, resumimos as coisas. Portanto, tornámos-las típicas. Tornámos-las típicas. E, portanto, temos de estar sempre a ver se está bem pensado ou não está bem pensado. Ele acaba por fazer isso, portanto, no fundo é parecido, porque é também a frequência. A frequência é muito importante para as nossas decisões. O fenómeno frequente é importante. Mas é estatístico, não é? Portanto, é probabilístico. O que é que é otimista quanto ao futuro, quanto ao uso desta inteligência artificial, por exemplo, desta ferramenta? Diz que estamos num princípio. Eu acho que não. O que é que vem aí? Não sei se devo ser otimista ou pessimista. Está aí, está cá. Também o comboio apareceu, também se desenvolveu e hoje os comboios andam a 300 km a hora. Exato, as pessoas diziam antigamente 30 km, meu Deus, onde é que este mundo vai parar? Exatamente. E portanto está cá e foi feito por pessoas, portanto foi criado por pessoas, portanto foram os humanos que os criaram e portanto os humanos estão-se a adaptar a ele e portanto vamos ter uma atitude adaptativa às coisas. Portanto, surgiu, está cá. Agora,
tem riscos, pronto, os riscos existem, portanto, o comboio também se escarrila. Portanto, claro. E há este grande risco que é muito recente, de já são robôs que constroem outros robôs e, portanto... De ter ideias. Não é? Eles podem alucinar. A alucinação pode acontecer. Fala disto também aqui. E isso é impossível de prever. O que é uma alucinação? Pois. Nós podemos ter uma ideia das alucinações dos doentes que têm alucinações, porque já vimos muitos, etc. Como neurologista, sim, já teve muitos casos. Agora, a máquina, o que é que ela vai pensar, o que é que ela vai alucinar, não faço mais pequena ideia. Mas nunca será consciente, isso não. Consciência não. Porque é muito difícil saber o que é a consciência. Já está. De que é que falamos? De que é que falamos? Conceito. Porque há muita coisa escrita sobre consciência, mas é muito difícil a gente perceber exatamente o que é a consciência. Muito bem. Professor Alexandre Castro Caldas, quero agradecer muito a sua disponibilidade em ter vindo aqui à Rádio Observador, ao convidado extra, quero agradecer este contributo. De facto, isto é um mundo de coisas, tenho certeza que vai voltar e espero que continue sempre. Esta obra é muito engraçada, muito, muito curiosa, este seu último livro, eu digo já, que é uma edição da Contraponto, Inteligência Vital, Estupidez Artificial. Será que, de facto, as máquinas serão capazes de produzir e manifestar inteligência? É uma questão que dá muito que pensar e com certeza que vai fazer mais livros, espero que faça, porque eu gosto muito da sua escrita e da maneira como expõe as coisas, já no Neuromitos isso se reparava. Quero agradecer por pensar muito sobre este assunto e vir partilhar connosco estas questões. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado eu pelo convite, foi uma conversa muito agradável. Muito obrigado.